Olá, como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um videoblog do meu canal, um daqueles sem grandes edições, sem grandes cortes, sem grandes coisas, para dar aqui a minha opinião acerca de um assunto sério que muitos de vocês já devem estar fartos de ouvir, eu próprio já estou, mas vocês já sabem como é que eu sou. Quando eu tenho algum assunto que me deixa puto da vida, eu tenho que vir aqui partilhar a minha opinião com vocês, porque eu sei que há pessoas que gostam de saber a minha opinião e até para criar aqui um certo debate em torno destas coisas. E aquilo que me traz aqui hoje é aquela história que anda para aí agora a circular das escolas privadas com contratos de associação. Em primeiro lugar, eu devo dizer o seguinte: eu não sou contra as escolas privadas, têm tanto direito de existir como as escolas públicas. Aliás, eu próprio andei numa escola privada quando era mais puto. E o que é que acontece? Na zona onde eu morava, eu tinha várias escolas à escolha. Tinha escolas públicas e escolas privadas. E os meus pais, por algum motivo, decidiram meter-me numa escola privada. E tenham em conta que, tanto na altura como hoje em dia, os meus pais não foram nem são ricos. O que eu quero dizer é que os meus pais fizeram um esforço financeiro no final de cada mês para eu poder ir para uma escola privada. Não porque dava estatuto, mas de certa maneira, daquelas escolas todas que andavam ali a rodear a minha zona, era aquela que estava mais perto e dava mais jeito. Mas eles fizeram o esforço e pagavam as mensalidades ao final do mês porque a escola não tinha nenhum contrato de associação e, obviamente, como era uma escola privada, nós tínhamos que pagar. Aliás, os meus pais e os pais dos meus colegas tinham que pagar as mensalidades. E para desmistificar aqui um pouco aquela conversa que as pessoas vêm dizer que a escola privada é melhor que a escola pública, meus amigos, é mentira. E eu tenho conhecimento de causa. Porque como eu andei numa escola privada, que diga-se de passagem, no meu caso específico era uma escola que andava a cair aos bocados, digamos que tinha as condições mínimas e até alguns professores faziam assim alguns favores a alguns alunos e alunas, aqueles que normalmente eram os chamados engraxadores, aquelas pessoas que gostavam sempre de andar aos abracinhos aos professores, as meninas que se sentavam ao colo e muitas vezes eu e alguns colegas fomos prejudicados mesmo em notas por causa disso. É verdade, meus amigos, e isto foi numa escola privada. E isto é apenas um dos muitos exemplos que eu via acontecerem, alguns comigo e outros com outras pessoas. E isto para dizer o quê? Que em muitos casos as escolas privadas não são bem aquilo que as pessoas também pintam. Não são todas, mas a maior parte delas posso dizer que fazem muito disto. Gostam de inflacionar notas de alunos, por exemplo, que é para depois poderem dizer que daquela escola só saem alunos brilhantes. O que acontece é que depois as pessoas ficam com a ilusão de que ir para a escola privada dá-lhes estatuto. Ou seja, se puserem os filhos numa escola pública, o miúdo vai ser um burro, mas se o puserem numa escola privada, vai ser o Einstein. E, meus amigos, isso é mentira e é por isso que muita gente também quer meter os filhos nas escolas privadas. Há umas pessoas que pensam que têm melhor tipo de ensino que as escolas públicas, mas há muita gente que pura e simplesmente acha que lhes dá estatuto. Quantas vezes é que vocês já não viram uma mãe ou um pai a falar com pais de outros miúdos que andam na escola pública e esse pai ou essa mãe gostam muito de dizer à boca cheia: o meu filho anda numa escola privada. Está a dar a entender que o filho deles, porque está numa escola privada, é superior aos outros que estão numa escola pública. E o que é que acontece neste caso das escolas privadas com contratos de associação? Na verdade é muito simples. Se houver uma escola privada que esteja numa zona onde não há escolas públicas, numa zona em que hajam muitas famílias que não têm possibilidades de pagar um colégio privado para os seus filhos, o Estado dá algum dinheiro para essa escola privada para, digamos, criar uma secção da escola pública. Por assim dizer, é como se a escola privada fosse dividida ao meio. Uma parte é privada e outra parte é pública. O pior é que em muitos destes casos estão cada vez mais a aparecer escolas privadas em sítios onde há escolas públicas e o dinheiro que era suposto ir para a escola pública vai para a escola privada. O que acontece, obviamente, é que a escola privada vai ter dinheiro para ter as melhores condições possíveis e imaginárias, aquelas que vocês veem na televisão, e depois a escola pública vai ficar às moscas sem qualquer tipo de condições. Porquê? Porque o dinheiro foi canalizado para a escola privada. No meio disto tudo, obviamente, com esta polémica agora que anda aí, aparecem os pais, ou como muitos dizem, as tias e os tios de Cascais, que agora vêm para aí fazer manifestações e tudo mais, porque o governo vai tirar os contratos de associação de algumas escolas. Escolas essas que, na minha opinião, estão a chular o Estado. E muitas dessas pessoas vão dizer assim: mas eu pago impostos no final do mês que é para poder escolher para onde é que o meu filho vai estudar.
Correção, meus amigos e minhas amigas, vocês pagam impostos para terem direito a serviços públicos. Ou seja, para vocês terem direito a hospitais públicos, a escolas públicas, atendimento público e afins. Desde a altura em que vocês escolhem fazer ou meter os vossos filhos numa escola privada, desde a altura em que vocês querem comprar alguma coisa a nível pessoal, privado, são vocês que têm que pagar do vosso bolso. Nós já estamos assim um bocado fartos de sermos chulados por banqueiros, por políticos, por patrões, agora só nos faltava também virmos aqui ser chulados por parte do povo. Sim, porque essas pessoas, na minha opinião, não passam de chulos da sociedade. O que acontece é que estas pessoas ficam com a ideia que porque pagam os impostos, o Estado agora vai ter que pagar todas as extravagâncias que essas pessoas querem fazer. Neste caso, meter os filhos num colégio privado. Só que, meus amigos, isto é assim. Muita gente diz que eu tenho direito de escolher para onde é que o meu filho vai, o governo não tem direito nenhum de me dizer para onde é que eu tenho que meter os meus filhos. O que estas pessoas agora vêm para aí dizer é que o governo está a impedi-las de escolher para onde é que os filhos delas vão. Meus amigos e minhas amigas, ninguém vos está a impedir de nada. Vocês pagam os vossos impostos, vocês têm direito a meter os vossos filhos numa escola pública se vocês quiserem. Mas desde a altura em que vocês preferem a escola privada, pagam. Ponto. Isto é a mesma coisa que eu agora dá-me na veneta de fazer uma extravagância e vou passar as férias do verão 3 meses para as Bahamas com tudo pago. E chego ali ao governo e digo assim, meus amigos, vocês agora vão falar com aquelas pessoas que vêm-se para aí manifestar por causa das escolas privadas com contratos de associação e querem ali tudo pago. Vocês vão falar com essas pessoas e os impostos delas vão ser canalizados, que é para eu poder ir de férias ali para um destino tropical durante 3 meses, pagam eles. O que é que eles vos iam dizer? Eu não pago impostos, não pago isto, que é para essas pessoas que eu não conheço de lado nenhum poderem ir passar férias para as Bahamas. Exatamente da mesma maneira como nós também não temos que pagar as vossas extravagâncias privadas. Vocês têm todo o direito de escolher aquilo que vocês querem. Se vocês quiserem algo que seja público, vocês têm todo o direito. Porque os vossos impostos é exatamente para vocês terem atendimento público, que é para vocês poderem ter hospitais públicos, para os vossos filhos poderem ter escolas públicas. O dinheiro dos vossos impostos é aplicado, por exemplo, para as obras que há nas cidades para melhorarem a vida de toda a gente. Ou seja, a ideia de vocês pagarem impostos é essa mesma, é contribuírem para a sociedade, para nós podermos ter cidades mais bem arranjadas, para as coisas poderem funcionar como deve ser. A partir do momento em que vocês querem algo para vocês, têm que pagar do vosso bolso. Ou seja, os impostos é para uma coisa coletiva. Já quando estivermos a falar de uma coisa pessoal, que é uma escolha vossa, que não tem nada a ver com o resto da sociedade, aí, meus amigos e minhas amigas, lamento informar, mas vocês têm que largar o belo do dinheirinho. Eu não tenho que pagar. E não venham com essa conversa que o governo vos está a tirar o direito de vocês meterem os filhos nas escolas privadas, porque isso é mentira. O que o governo está a dizer é, se vocês querem meter os vossos filhos numa escola privada, tudo bem, estão à vossa vontade. Pagam, como eu já disse. E é tal coisa, vocês têm todo o direito de meter os vossos filhos onde vocês quiserem. Até podem meter os vossos filhos a estudarem num colégio privado em França, mas pagam vocês. Não é o Estado que tem que pagar. E outra coisa, eu não sei se vocês repararam nas manifestações que andaram por aí, que aquelas pessoas que se foram manifestar tinham todas, como é que eu hei de dizer, assim, umas roupas ali bem a condizer. Não sei se vocês repararam nisso. Ou seja, muito rapidamente eles conseguiram encontrar t-shirts todas de amarelo, conseguiram meter aquelas faixas, aquelas coisas a dizerem nas t-shirts de eu quero uma escola privada e quero ter o direito de escolher para onde é que o meu filho vai e mais não sei o quê. E a pergunta que eu faço é a seguinte: de onde é que apareceu o dinheiro para financiar isso tudo? Sim, porque eu não estou propriamente a ver as pessoas irem cada uma lá ao seu armário à procura de uma t-shirt amarela, porque, curiosamente, as t-shirts eram todas iguais, não é? A cor era exatamente igual, o que estava a dizer nas t-shirts também, ou seja, aquilo parecia mais uma campanha publicitária. Quem é que andava a financiar isso tudo? Pois é, quem anda a financiar isso tudo é uma pergunta que acho que é
como é que eu hei de dizer, é bastante... Olha, agora nem sei como é que eu hei de dizer. É uma pergunta útil, digamos assim. Vão pesquisar onde é que essas pessoas vão arranjar o dinheiro para fazer essas t-shirts, para com aquelas coisas todas? Eu não sei. O que eu sei é que de repente parecia que estavam ali todas, que faziam parte de uma associação já formada há muito tempo, ali com todo XPTO, com cartazes, tudo da mesma cor e mais não sei o quê. Mas pronto, o que eu fiquei a saber é que no dia em que eles fizeram a manifestação de 40 mil pessoas, fiquei a saber que em Portugal existem pelo menos 40 mil novos chulos. Pois é verdade, porque tudo aquilo que eu quero a nível pessoal sou eu que tenho que o pagar. Tudo aquilo que tiver a ver com coisas públicas, se eu pago impostos, tenho direito a tê-las. Ou seja, se eu pago impostos, tenho direito a ter coisas que sejam relacionadas com o serviço público. Por exemplo, se eu for assaltado, posso chamar a polícia, são empregados públicos e não tenho que pagar nada. Eles vão ao sítio onde aconteceu o crime, onde aconteceu o roubo, não interessa o quê, tomam conta da ocorrência e não me levam nada por isso. E é para essas coisas que vocês pagam os vossos impostos, que é para serem servidos e servidas por este tipo de serviços, por este tipo de pessoas, e é este tipo de coisas que vocês têm direito. Já na altura que vocês querem escolher coisas privadas, já sabem, é puxarem a guita do vosso bolso e pagar. Eu não tenho que pagar pelas vossas extravagâncias. Eu também tenho as minhas extravagâncias e se eu as quiser ter, tenho que as pagar do meu próprio bolso. Aliás, quem vê o meu canal sabe muito bem que eu sou uma pessoa que compro bastantes filmes, bastantes jogos e eu compro com o meu dinheiro. Eu não vou pedir ao Estado para me financiar com os impostos dos outros, que é para eu poder ter aqui a minha coleção de filmes, que não é nada de especial, é verdade, mas é dinheiro que é investido, mas é dinheiro meu. É dinheiro que eu ganhei, é dinheiro que eu não andei aí a chular a ninguém. O que eu quero dizer com isto é, se vocês querem os vossos filhos na escola privada, porreiro, têm todo o direito. Eu e os outros não temos que pagar por isso. Paguem vocês. Muita gente teve filhos nas escolas privadas, toda a gente pagou. Se vocês querem chular, meus amigos, da minha parte esqueçam, porque vocês já sabem como é que eu sou. Aquilo que eu tenho a dizer, venho aqui para vídeo dizer. Se gostas, porreiro, se não gostas, paciência, esta é a minha opinião. E pronto, pessoal, muito mais havia para falar, como sempre, acerca deste assunto, mas eu queria deixar aqui apenas alguns pontos para vocês também refletirem um pouco. Já sabem como é que é, não quero que vocês acreditem inteiramente em mim, não quero que vão inteiramente atrás da minha palavra. Se vocês tiverem as vossas ideias e opiniões, já sabem, deixem-nas lá em baixo nos comentários para criarmos também aqui algum debate acerca do assunto. E sem mais nada para dizer, e como sempre, espero que vocês tenham gostado, obrigado por terem assistido ao vídeo e vamos pedir de vocês até ao próximo. E tchau aí.